Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Sexta-feira, dia 22/5/2020, tive aula de Direito Constitucional 1. E lá falamos sobre as questões do poder legislativo, tipos de lei. E eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho do quiz que nós fizemos em sala de aula, como se fosse um trabalho. E olha, valendo nota, tá bom? Consegui acertar 9 dessas 10, tá? São 10 questões que eu vou compartilhar com vocês. Eu acertei 9, a última eu errei, fiquei com uma dúvida, mas vamos aqui falar a resposta correta, tudo bem? Olha só, uma emenda à Constituição do Estado poderá ser proposta. Resposta: por mais de 1/3 das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Olha só uma perguntinha, né? Está falando sobre a Constituição do Estado e não federal. Então, na Constituição do Estado, para que possa sofrer uma emenda, é necessário mais de 1/3 das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Tudo bem? 2. A Constituição Federal prevê no processo legislativo uma espécie normativa que disciplina a matéria especificamente a ela reservada, exigindo determinado quórum de aprovação. A espécie enfocada trata de qual tipo de lei? Então, quando nós falamos de matéria reservada, disciplina de matéria reservada, quórum, nós já nos remetemos à lei complementar. Aqui complementa a Constituição. Resposta correta, lei complementar. 3. Segundo a disciplina constitucional do processo legislativo, já fiz um vídeo aqui falando sobre processo legislativo. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Em caso de relevância e urgência. Sobre elas, é correto afirmar. Então aqui é correto afirmar o quê? Que é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. É claro, né? Como é que ele vai criar uma medida provisória se essa medida provisória já é uma medida tratada em um projeto de lei aprovado pelo Congresso e que só depende do presidente mesmo fazer a sanção ou veto? Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria, já disciplinada em projeto de lei aprovada pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do presidente da República. 4. É admissível à luz da Constituição Federal. Então, muita atenção quando a gente fala Constituição. Tem Constituição do Estado e Constituição Federal, né? Nós que somos estudantes. Que medida provisória dispõe sobre. Então, à luz da Constituição, a medida provisória pode dispor sobre majoração de impostos, por exemplo. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1º, 2º, 4º, 5º e artigo 154, inciso 3º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele ano em que ela foi editada. Então ele pode majorar impostos, só vai servir para o ano seguinte. No entanto, dentro do próprio ano da edição da lei, ou seja, ano anterior, ela tem que ser convertida em lei. Isso mesmo. 5. A espécie normativa que apresenta a natureza de atos normativos primários, porquanto retiram seu fundamento de validade e da Constituição Federal, do mesmo modo que as demais espécies normativas. E, para serem aprovadas, é preciso que o Congresso Nacional as autorizem por meio de resolução,
Refere-se então às leis delegadas, tá bom? E lá está dizendo no artigo 68, as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 2º. A delegação ao presidente terá a forma de resolução do Congresso. Olha só, resolução aparecendo. Do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e termos do seu exercício. Próxima pergunta. 7, 8, 9, 10. 8, né? 8, 9, 7, 8, 9, 10. Não, 6, né? 6. Pergunta sexta. A rejeição tácita da medida provisória e não edição de decreto legislativo pelo Congresso Nacional, que teria como objetivo regulamentar as relações jurídicas advindas de sua adoção, autorizam o presidente da República a editar, na mesma sessão legislativa, em caso de relevância e urgência, outra medida provisória com idêntico conteúdo. Tá errado, né? Ele é vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Então nós já falamos sobre sessões legislativas. Veja lá sobre os vídeos de poder legislativo. Então é vedada a reedição na mesma sessão legislativa da medida provisória que tenha sido rejeitada ou ainda que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo, tá bom? Ou esquece, passou a validade ou foi negado, ele não pode fazer uma nova MP, né, sobre o mesmo tema. 9, 10, 8, 9, 10, 7, que eu não numerei aqui, tô com letra. Assinale a alternativa que indica uma matéria compatível com a edição de medidas provisórias. Então, qual a matéria que pode ser compatível com a edição provisória? Qual a matéria que a medida provisória pode dispor sobre qual matéria? Majoração de impostos, por exemplo. 8. As matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo dispensada a intervenção do Poder Executivo, muito menos a do Poder Judiciário, são materializadas por decreto legislativo. Então, tudo que acontece dentro das casas, e tão somente a elas, nós temos os decretos legislativos. Competência do Congresso Nacional, com sanção do presidente, dependendo da edição da lei. Competência exclusiva do Congresso Nacional é por meio de decreto legislativo, quando é exclusivo do Congresso. Dispensa a sanção do presidente da República. 9. Sobre a lei delegada, é correto afirmar que a iniciativa para a solicitação a solicitar a delegação deve partir de quem? Do presidente da República. Então o presidente da República pede ao Congresso a delegação sobre essa matéria, tá? Porque são matérias que têm competência exclusiva do Congresso. Sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Resposta. Essa eu errei, fiquei com dúvida numa outra questão. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número de ordem. Artigo 60 da nossa Constituição, parágrafo 3º. A emenda constitucional à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número e ordem. Então, foi aqui o nosso trabalho de Direito Constitucional. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fico por aqui e até mais.